A gente está num cenário que, primeiro, é muito indefinido de eleição, mas a gente tem claramente duas correntes. Uma é a do Edinaldo, que ele provavelmente vai ser o candidato, hoje o presidente Edinaldo Rodrigues, mas que tem uma possibilidade, se ele se tornar inviável, de botar outra pessoa no lugar. Nos bastidores aí se fala na possibilidade do Reinaldo Carneiro Bastos, de São Paulo, também ser um substituto, se entender que ele não, que o Edinaldo não está viável, mas hoje o candidato é o Edinaldo, obviamente. E do outro lado, que é o corrente de oposição, o nome mais forte hoje é o Flávio Sveiter, que foi diretor da CBF, foi presidente do STJD, é filho do Luiz Sveiter, antigo presidente do STJD também, participa da Libra, né, da elaboração da Libra, tentou organizar a Liga aqui no Brasil e tal. Tem aí uma longa história dentro dos bastidores aí do futebol brasileiro. Ele, hoje em dia, a gente tem de cenário, e primeiro a gente precisa saber se vai ter eleição de fato, né? Mas as pessoas estão se preparando como se tivesse. Por que a gente precisa saber? Tem uma ação hoje no STF, movida pelo PSD, partido do senador Otto Alencar, que tem uma ligação com o Edinaldo, para tentar reverter aí a destituição do Edinaldo. E do outro lado, a FIFA e a Conmebol já disseram que a eleição só pode acontecer se eles autorizarem, e não aceitam a intervenção feita pela Justiça do Rio, que destituiu o Edinaldo. Então, desse cenário incerto, se tiver de fato eleição, você vai ter essas duas chapas e o Flávio seria o candidato de oposição, hoje é o nome mais forte. E ele é viável porque ele não é de federação, né? E não ser de federação é meio difícil, né? Nesse mundo, para eleição de presidente de CBF. Até hoje você não tem um cara, fora o Ricardo Teixeira lá atrás, que foi uma candidatura levada pelo João Avelange, então tinha um padrinho muito forte. Você não tem uma pessoa que não tenha passagem por federação antes de chegar a virar presidente da CBF. Sim, ele tem uma possibilidade, teve uma reunião no fim de semana de federações de oposição, comandadas aí pelo Gustavo Feijó, que ali não é presidente, é ex-vice-presidente da CBF, mas é ali da Federação de Alagoas, o filho dele é o presidente, e tinha 7 federações, sendo que uma também, a maioria do Nordeste, além das do Nordeste é o Rio de Janeiro, e com o Rubens Lopes, né, que é opositor ao Edinaldo, e tem 8, na verdade, que formam esse grupo, então ele já tem como escrever uma chapa. Então tem como escrever uma chapa, do lado do Edinaldo ele tem mais seis federações mais ou menos. Então você tem um quadro que é provável que tenha tendo a eleição, que tem uma candidatura de situação, que vai ser o Edinaldo ou um substituto, e do outro lado seria o Flávio Sveiter ou um substituto, mas parece que o Flávio deve se consolidar aí como o mais forte. E aí ele tem questões para se viabilizar, porque, por exemplo, ele foi da Libra, então o relacionamento dele com os clubes da Liga Forte Futebol, que é um grupo de clubes grande, não é dos melhores, então ele vai ter uma questão aí para resolver, né? Lembrar que quando as ligas ainda estavam juntas, ele teve uma discussão com o Petralha, mas ele é uma pessoa que também tem força dentro desse outro grupo da Libra. Então, esse é o cenário mais ou menos eleitoral que a gente tem hoje, se tiver eleição. Hoje, o que está acontecendo, e aí é bom, eu vou tentar tomar cuidado, Rodrigo. A destituição do Edinaldo se dá a partir de uma ação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que historicamente é um território da família Sveiter. Sim, o Luiz Sveiter foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Né? Enfim, e tem influência ainda em quem está no Tribunal de Justiça até hoje. Tem amizades ali dentro. Não pode ter amizade, não significa nada, né? Mas você tem relações e correlações. O Flávio Sveiter foi um vice-presidente do Edinaldo Rodrigues, destituído no ano passado. Né? Ele foi diretor do PVC. Ele era diretor eu acho que o cargo era diretor de desenvolvimento de projetos especiais, alguma coisa assim. Eu me lembro do cargo como vice-presidente de desenvolvimento de projetos e coisas. Não, era diretor, porque vice-presidente é só eleito, no caso. Né? E ele não era eleito, ele foi nomeado pelo Edinaldo. Ele foi destituído em função de ter tido uma série de questões do centralismo do Edinaldo, que é a grande acusação que se faz ao Edinaldo, que o Edinaldo atravanca muitas coisas por ele ser centralizador,
além do centralismo do Edinaldo, havia uma questão que envolvia o fato de o Flávio Sveiter ser diretor da CBF e também dono da empresa Codajás, que é intermediária do contrato da Libra, né, que tomará a comissão quando o contrato estiver sacramentado. Ele sai. O Tribunal de Justiça, menos de um ano depois, entende que o Ministério Público não tinha legitimidade para fazer o TAC como tinha feito, o ajustamento de conduta, o termo de ajustamento de conduta como tinha feito, e volta as decisões lá para 2017. Tudo isso é curioso, porque é uma decisão que volta no tempo, mas eu não sou advogado, só estou aqui fazendo um ligue os pontos. O Tribunal de Justiça tem relações com a família Sveiter historicamente. O Flávio Sveiter sai da CBF. O presidente da CBF é destituído por uma ação do Tribunal de Justiça. Ponto. O Feijó tem uma relação importante de federações e a informação que está chegando, e eu estou tentando conversar com o Arthur Lira nesse momento, é que o Arthur Lira tem feito um movimento com presidentes de federação a favor do Gustavo Feijó, que é seu conterrâneo alagoano, a favor da candidatura do Sveiter. O que é absolutamente legítimo. Qualquer pessoa pode ser candidata à presidência da CBF. Há, no entanto, uma sequência de fatos que torna esse processo estranho. Não é ilegítimo, não é nada equivocado diante da lei. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é a lei. Mas tem esse cenário curioso. E com a informação de que o Arthur Lira está no processo a favor do pensamento do Gustavo Feijó, que é um dos grandes opositores da presença do Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. Temos um jogo de xadrez que vai durar pelo menos até o meio de janeiro. Meio de janeiro, Rodrigo? Se tiver eleição. Se tiver eleição. O PVC tirou a palavra da minha boca. Eu ia falar exatamente isso. O jogo de xadrez, o tabuleiro. E nesse tabuleiro, Rodrigo, você já noticiou sobre o posicionamento da FIFA e da Conmebol. Como que elas estão acompanhando essa situação na CBF? Então, logo depois que teve a primeira carta da FIFA, eu vi, inclusive, muita gente comentando, falando assim, é só uma formalidade e tal, isso aqui. Não é. Tem uma irritação bem grande na FIFA e na Conmebol sobre a situação do que está acontecendo no Brasil. Significa que eles vão intervir na CBF, vão suspender o Brasil? Não, não é necessariamente isso. Pode acontecer ou pode não acontecer. Mas tem uma irritação grande. A última carta foi muito dura. Era uma carta que dizia que não podia ter eleição se eles não viessem aqui e autorizassem, e conferissem o processo, e autorizassem, não é só conferir o processo. Dizer que não reconhece o interventor, que é o José Perdiz, ex-presidente do STJD, licenciado no momento, né? Como interventor, ou seja, hoje a CBF, quem manda na CBF pela justiça, que é o José Perdiz, não é reconhecido e não vai ser ouvido pela FIFA e pela Conmebol. O Brasil não tem representatividade no mundo do futebol. Quem eles aceitam como representante da CBF é o Hélio, eu esqueci o sobrenome dele, Menezes, que era o diretor mais velho da CBF, e como previa o estatuto, quando tiver vacância, estatuto da CBF, vacância de cargo, ele que deveria ter sido nomeado. Então, também tem isso. O José Perdiz, que foi nomeado, foi uma pessoa de fora da CBF, nomeado uma pessoa claramente não tem relação com o Edinaldo, e que tem uma relação, a gente sabe, com as pessoas da oposição. É um fato. Ele foi nomeado ele tem alguma relação com as pessoas da oposição. Então, esse xadrez, eu não tenho essa apuração que o PVC tem sobre Arthur Lira, mas é fato que ele tem uma ligação com o Gustavo Feijó. Isso é conhecido, eles têm uma ligação. O Gustavo Feijó já foi prefeito no interior de Alagoas, ele é do grupo político do Arthur Lira. E o Gustavo Feijó tentou ser candidato contra o Edinaldo e perdeu. Desde então, ele é o digamos assim, o líder da oposição, que tem aí outras pessoas por trás, e aí todo esse contexto que o PVC já falou aí, relacionado à justiça, enfim. Então, tem esse xadrez todo de forças políticas. Se a gente for lembrar também, o Edinaldo, o PSD, foi quem entrou agora na ação no STF
para tentar retomar o mandato do Edinaldo, e é o Otto Alencar, que é um senador que tem ligação com o Edinaldo. Então, tem ligações políticas com os dois lados da esfera aí, e a ação está com o André Mendonça, nomeado pelo ex-presidente Bolsonaro, né? E a gestão Edinaldo acabou que durante esse período ela teve uma ligação mais próxima com o governo Lula, e vai ser julgado pelo André Mendonça a questão do STF. Caiu com o Luiz Fux, e aí tem outra circunstância. O Luiz Fux não podia julgar porque o filho dele é advogado da CBF e já advogou nessa causa. Então, assim, você vê que tem vários meandros. A CBF tem um monte de meandros ligados à política e ao mundo jurídico. Os dois estão completamente conectados, e essa coisa da política de federações da CBF é bom a gente entender, muito parecido como é o Centrão no Congresso brasileiro. Você negocia cargos e dinheiro para ter apoio. Basicamente dos dois lados. Na superfície, todo mundo vai falar em projeto. Fulano é o melhor candidato, porque não sei o quê, mas no final das contas vai negociar ali o vice e projetos de grana para as federações. É curioso. É importante dizer que o Flávio Sveiter, pediu para sair da CBF. Ele não foi demitido, ele não foi destituído. Isso, ele pediu para sair. Eu ia até fazer a correção. O que aconteceu ali, PVC? Ele tinha um monte de projeto que ele queria tocar com o Edinaldo, alguns projetos, inclusive, que eu entendo como projetos que seriam positivos para o futebol brasileiro, ali, com a reforma de calendário e tal. Ele era um diretor de projetos especiais. E o Edinaldo não tocava nada para frente, justamente porque ele é centralizador. O Sveiter, em determinado momento, se sentiu boicotado e pediu para sair. O Edinaldo também não fez força para ele ficar. Então, eles se romperam. É isso. E a questão do Arthur Lira, eu tentei conversar a manhã inteira com o presidente da Câmara e não consegui retorno dele. Mas os depoimentos são de presidente de federação de que está havendo telefonemas interferindo a favor do lado do Feijó e, consequentemente, do Sveiter, do Arthur Lira. Então, eu não tenho a confirmação do Arthur Lira. Eu tenho depoimentos em off ligados à presidência de federação. Hernan ia completar. No sábado, eu estava lá no Morumbi e teve lá o reencontro de gigantes e tal. E começou a circular, né, bastidor de que no dia seguinte, ou segunda-feira, os presidentes dos clubes de São Paulo, né, os 4 grandes, mais alguns do interior, iriam até a Federação Paulista de Futebol para fazer uma reunião. E aí o papo começou assim: vão apoiar o Edinaldo, vai ter um apoio ao Edinaldo Rodrigues. E aí começou aquele zum lá nos corredores do Morumbi e tal. E aí o presidente Júlio Casares me disse que não seria um apoio aberto, mas sim eles iriam conversar para entender o cenário político da CBF, para aí depois tomar uma decisão. O voto de São Paulo, né, da Federação Paulista de Futebol, que é presidida pelo Reinaldo Carneiro Bastos, é muito importante, é um apoio de se destacar. Então o Júlio Casares me disse que ainda não havia um consenso de apoio, mas sim eles queriam, todos os presidentes, entender qual que era o processo e que pé estava a questão da CBF. E depois até foi produzida aquela foto, né? Voto em bloco, né? É engraçado que eles falam em voto em bloco, mas não dizem, como ressaltou o Hernan, quem é o candidato. O Exatamente. Reinaldo falou em on, aqui para o UOL, que ele está com o Edinaldo. Teoricamente, você já faria então os clubes paulistas estão com o Edinaldo. Mas aí tem que ver se vai ser o Edinaldo de fato. Essa é uma corrente que vai estar junta. O que até é um problema para o Flávio Sveiter, porque a Libra é composta essencialmente, tem muitos clubes paulistas. Então, o lugar onde ele teria mais entrada entre os clubes está do outro lado. Então, e onde ele vai ter que buscar voto nos clubes, que é na Liga Forte Futebol, ele não tem relações tão boas. Estou dando risada, que é uma teia de aranha que se estende por tantas camadas que você começa na CBF, passa por questão jurídica, entra na política e esbarra na nova liga e sabe-se lá mais no quê. Olha o tamanho da confusão que se arma
com uma crise institucional como é dessa, de um presidente sendo destituído e todos os desdobramentos jurídicos do PVC. Só colocar um ingrediente que eu acho importante que o Rodrigo falou sobre a questão da FIFA, porque é séria e tem que ser levada a sério. A ameaça da FIFA de destituir o Brasil, de desligar o Brasil de competições internacionais, de punir, ela tem que ser levada a sério, não pode ser levada na brincadeira, não. Agora, a FIFA tem uma política diferente, por causa da Nigéria, que em 2014 em 2014, ela anunciou-se que ela estava fora das competições internacionais. Depois, em outubro de 14, a FIFA disse que tinha uma última chance para a Nigéria, e a Nigéria jogou a Copa da África de 2015, jogou a Copa da África de 2017 e jogou a Copa do Mundo de 2018. Então, a Nigéria chegou a ter o anúncio de que ela estava suspensa das competições internacionais, mas ela não ficou suspensa. Aliás, tem uma curiosidade que é a seguinte: a punição mais grave que a FIFA já aplicou a uma federação foi suspender o México em 1989, e o México ficou fora da Copa do Mundo de 90 por ter disputado a Copa CONCACAF Sub-20 de 88 com jogadores acima da idade. Isso tirou o México da Copa do Mundo de 90. O México foi excluído nas eliminatórias para a Copa de 90. Classificaram-se Estados Unidos e Costa Rica. Só que o único país que tem campeões do mundo de torneios FIFA com limite de idade, sabidamente campeões do mundo, gatos, é o Brasil. O Anailson foi campeão mundial sub-17 em 97 e era gato. E o Carlos Alberto, que depois jogou no Corinthians, o Carlos Alberto do Figueirense, não o Carlos Alberto do Fluminense, o Carlos Alberto do Figueirense, conhecido como Carlos Alberto Gato, era gato de 5 anos e foi campeão mundial sub-20 em 2003. E, diferente do México, o Brasil não teve o mesmo tratamento e não foi suspenso. Então, é claro que tem que se levar a sério a ameaça da FIFA, mas há um histórico da FIFA punir o México e não punir o Brasil por crimes iguais. O PVC, só para acrescentar, eu falei na sexta-feira com uma fonte alta da FIFA. E o que eu ouvi é que você poderia ter, por exemplo, uma situação de zona cinzenta, não preto no branco. Não é chegar aqui, suspender o Brasil e tirar o Brasil, não é isso. Mas citado o exemplo que aconteceu na AFA. A AFA teve uma interferência externa nas regras eleitorais dela. E houve a FIFA e a Conmebol entraram na situação e não permitiram que a eleição acontecesse com aquela interferência externa nas regras da eleição. Elas interviram na AFA e não permitiram a situação, entendeu? E aí não suspenderam a AFA, mas elas entraram lá e falaram assim, ó, isso aqui não vai acontecer desse jeito não, vai acontecer de acordo com a eleição, eu vou ficar aqui. Foi isso que ela fez, né? Exatamente. E aí mudaram as regras. A época era o seguinte, era como se fosse a OAB da Argentina, Colégio Federal de Advogados, ia fazer uma checagem nos candidatos para ver se eles podiam ser candidatos. E aí eles não queriam permitir que houvesse essa checagem, e a própria Conmebol fez a checagem na época e falou, não, a gente que faz a checagem não vai ter a interferência externa, realizou-se a eleição e tudo continuou. Então, eu acho o cenário que eu ouvi de uma fonte da FIFA é mais provável, algo nesse modelo parecido com o que aconteceu na AFA, embora as situações sejam diferentes. Perfeito. Cenas dos próximos capítulos que a gente aguarda com o Rodrigo Matos para nos contar esse tabuleiro de xadrez. Quando eu voltar de férias, eu espero que... Quando que você sai? Agora, sábado, eu estou de férias aí. Sábado, segunda-feira, eu estou de férias. Um mês? Vai ter muito tempo para ir na feira. Pois é. Eu adoro ir na feira. Você compra um peixe, cozinha e tal. Uma maravilha, cara. Pastel, caldo de cana, aquela coisa boa. Vai ficar um mêsinho off? Eu não sou muito fã de pastel e caldo de cana, não. Mas tem lá, os caras ficam até cantando uma musiquinha aqui para servir o pastel e caldo de cana aqui na feira. Aí você está vivendo... Essa parte da vida você está vivendo errado, mas tudo bem. Não tem problema, a gente autoriza. Quanto tempo de férias, Rodrigo? Olha, o previsto é eu voltar no meio de janeiro. Mas vamos ver se a CBF aí vai deixar.
Se a CBF... Alô, CBF, vamos ver se vocês colaboram. Vamos então, permitir, com as vamos férias. tentar prolongar esse negócio aí para lá mais para o fim de janeiro e tal, não sei o quê. Senão, conto com a apuração dos amigos da PVC, André Hernan, que, enfim, certamente estarão na frente. Eu vou tentar falar com o Arthur Lira, não sei se eu vou conseguir falar com ele. Tá mirando lá na Lua. Se acertar nas estrelas. Ele está em recesso o Congresso, né, PVC? Assim como a CBF está em recesso, né? Então, sim, no mínimo tempo ele tem. Deve estar em Alagoas, lá em alguma praia lá. Se não tiver afundado a praia que ele está, né? Que apesar de dizer que não está afundando nada, está ali metade da cidade afundando, né? Enfim. Situação dramática, né? Lamentável, inclusive. Pois não estou fazendo piada aqui, mas assim, é uma situação seríssima do que está acontecendo em Alagoas por conta lá da mina lá da Braskem, que causou aquele problema em bairros de Alagoas, e algo que tem que ser resolvido. Diferentemente de Rodrigo Matos, da CBF e do Congresso, que estarão em recesso nos próximos dias, o De Primeira vai continuar aqui, não para nunca. Obrigado, viu, Rodrigo? Valeu, até sexta, estamos aí se precisar. Abração, Boa. até mais. Provavelmente vamos precisar.